Então, gente, eu estava aqui estudando a palavra do Senhor e eu queria trazer uma palavrinha para vocês, especificamente do livro de Esdras. Mas antes de falar desse livro específico, quero voltar com vocês alguns meses atrás, lá no nosso acampamento, o Exílio. E por que isso? Quero fazer isso porque o Exílio tem completa relação com o livro de Esdras, não só com o livro de Esdras, com o livro de Neemias também. Então, relembrando alguns pontos para vocês, a gente viu que após a morte do rei Salomão, ali aproximadamente 930 anos antes de Cristo, o reino de Israel se dividiu. Se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, em que a capital foi Samaria, e Reino do Sul, em que a capital continuou sendo Jerusalém, né? Seguindo ali a descendência davídica. A gente também viu que o Reino do Norte foi um reino marcado por bastante idolatria, um reino marcado por bastante injustiça social, e devido a isso ele acabou sendo invadido pelo Império Assírio. Diferentemente, o Reino do Sul teve ali também seus altos e baixos, né? Teve reis bons, reis que buscaram estabelecer a lei do Senhor, mas acabou tendo o mesmo fim. E esse fim foi por meio do Império Babilônico, né? A nova potência mundial da época, que chegou também a conquistar o Império Assírio. Então a gente tem o Império Assírio invadindo o Reino do Norte, a Babilônia emergindo como uma grande potência mundial, conquistando o Império Assírio e depois conquistando o Reino do Sul, o Reino de Judá. Mas é importante ressaltar que esse processo de conquista em relação ao Reino do Sul, o Reino de Judá, ele não foi um processo, vamos dizer assim, revolucionário, ou seja, de uma vez. Pelo contrário, foi um processo que aconteceu em 3 etapas. Então a gente teve a primeira etapa, que foi a Babilônia levando, né, os primeiros exilados para o seu império. A gente teve a segunda etapa, que é caracterizada, né, ela é dita ali no livro de Daniel. E a gente tem a terceira, que é de fato ali a conquista de Jerusalém, a invasão da Babilônia em Jerusalém. E durante toda essa tempestade, né, esse tanto de acontecimento, a gente teve diversos profetas, um deles, por exemplo, o profeta Jeremias, que profetizou antes e durante o exílio. E assim, essa foi basicamente a contextualização, e após algum tempo a gente cai no livro de Esdras, que é justamente quando o Império da Babilônia deixa de existir. E por que ele deixa de existir? Porque o Império Medo-Persa conquista a Babilônia. E aí a gente já começa a ver políticas distintas, políticas diferentes, que fazem com que os judeus eles tivessem ali a autoridade para retornar a Jerusalém, para retornar ao Reino do Sul, né? A região ali, né? Então vamos ler aqui Esdras capítulo 1, só por breve contextualização. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falado por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, no caso Ciro Magno, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos, né? Indo aqui para o versículo 3. Vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. E coincidentemente, ou melhor, Jesus incidentemente, do mesmo jeito que o processo de exílio ocorreu em 3 etapas, esse processo de retorno a Jerusalém também aconteceu em 3 etapas. E a primeira etapa foi com Zorobabel, justamente dita, né, nos capítulos de 1 a 6 do livro de Esdras. Já a segunda etapa, ela é dita nos capítulos de 7 a 10, e a terceira etapa, ela é abordada no livro de Neemias. Então a gente tem 3 etapas. Primeira com Zorobabel, que é descrita nos capítulos de 1 a 6. Segunda, com Esdras, que é descrita nos capítulos de 7 a 10. E terceira, com Neemias. E é justamente sobre Esdras que eu quero comentar hoje. Então a gente está indo agora para a segunda etapa. Mas beleza, afinal de contas, quem foi Esdras? Vamos ler aqui o capítulo 7, que a palavra do Senhor vai esclarecer algumas coisas para a gente. Só uma coisa que vale ressaltar, né? Da primeira expedição de retorno para a segunda, foi uma diferença de 60 anos, então a gente teve um intervalo de tempo considerável. Para mais detalhes, é válido vocês lerem essa primeira expedição com Zorobabel, mas hoje eu quero abordar a respeito de Esdras. Então, voltando. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, que era filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, de Zadok, Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, que era filho de Eleazar e filho do sumo sacerdote Arão.
Então a gente já começa a ver nessa introdução aqui, genealógica, que Esdras era um sacerdote, porque ele era descendente do sumo sacerdote Arão. E no versículo 6, diz o seguinte: este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E já pulando aqui para o versículo 10, a gente vê o seguinte: pois Esdras tinha decidido a dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la, a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Até uma vez tinha chegado a ouvir um pastor dizendo sobre esse versículo 10. Para memorizar o que ele disse, eu comentei, assim, guardei na minha cabeça, assim, o ministério AP. É o ministério aprender, praticar e ensinar. E meio que a gente vê aqui no capítulo 7 uma relação de causa e consequência, né? Por que Esdras ele conhecia muito a lei de Moisés? Ele conhecia muito porque ele estudava, não só estudava, ele praticava, não só praticava, ele ensinava. E por conta de tudo isso, por ser sacerdote, por ser um estudioso da lei do Senhor, por ser um escriba, Esdras ele foi enviado a Jerusalém nessa segunda expedição para restabelecer ou melhor, para ensinar a lei do Senhor. E a gente pode ver isso a partir do versículo 11, no capítulo 7, né, que a gente tem o título A Carta do Rei Artaxerxes a Esdras. E nessa carta a gente vê o rei dizendo algumas qualidades de Esdras, oferecendo certas liberdades, né, a Esdras, como por exemplo ele estabelecer a lei de Moisés ali no oeste do Eufrates, né, da região de Judá. A gente vê também o rei disponibilizando ouro e prata, e a gente consegue enxergar também nessa carta algumas bênçãos que foram dadas a esse retorno, né, em relação a esse retorno de Esdras para Jerusalém. E basicamente é esse o capítulo 7. A gente entra no capítulo 8, né, a gente vê que Esdras não vai sozinho, o rei tinha dado essa concessão que é dita no capítulo 7. E a gente tem todas as pessoas aqui que foram junto de Esdras. E a gente chega no versículo 21, e vale ressaltar, tá, que essa viagem de retorno foi de aproximadamente 1.600 quilômetros. Então você imagina 1.600 quilômetros com você indo com diversos utensílios do templo, que Nabucodonosor tinha confiscado, e que não tinham sido devolvidos. E você indo com toneladas de prata, toneladas de ouro, que foram doações. E olha o que Esdras fala no versículo 21. Ali, junto ao canal de Água, eu proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Então a gente vê não só o ato, né, o aprender, praticar e exercitar de Esdras, né? A gente também vê a confiança de Esdras no Senhor, porque essa viagem foi de aproximadamente 5 meses. Então você imagina você 5 meses andando com tanto de gente, sem nenhuma escolta, com muito ouro, muita prata, muito utensílio precioso, e você confiando somente no Senhor. E quando Esdras passa por esses 5 meses e chega em Jerusalém, ele entra um pouco em choque, porque ele descobre que aqueles que tinham ido na primeira expedição com Zorobabel, né, no caso até os descendentes desse, eles tinham se misturado com os outros povos, o que tinha sido uma recomendação de Moisés para não acontecer. E aí a gente entra no capítulo 9 com a oração de Esdras pedindo perdão pelos pecados do povo de Judá em relação ao Senhor. E a gente entra no 10, que foi justamente essa confissão de pecado ao povo. E Esdras começa a agir contra esse pecado. Então, os culpados de casamento misto não seriam mais considerados judeus. Ou melhor, se permanecessem com casamento misto, não fariam parte do reino ali do Senhor, né? Qual Deus tinha separado ali Israel. E muitos tiveram que despedir de filhos e de esposas. Então, assim, esse é basicamente o contexto do livro de Esdras, né? A gente vê um homem temente ao Senhor, um homem estudioso da palavra do Senhor, um homem que confiava no Senhor, e um homem que começou a agir, dada a liberdade do rei Artaxerxes, dito no capítulo 7. Então eu queria deixar essa palavrinha para vocês, essa introdução para vocês, e dizer que o acampamento tem muito mais.
se aprofundem no livro de Esdras e que esses breves comentários sejam só um estímulo para vocês se aprofundarem cada vez mais na palavra do Senhor e gerarem expectativas para esse acampamento. É isso.